Muralhas cairão quando nos erguemos em nome do Senhor. O inferno não resistirá. Marchamos entoando louvores em uma só voz. Pela fé podemos ver que o nosso Deus já venceu e é por nós. Ao som da sua voz, as muralhas cairão. A tua igreja te adora, te exalta. Posso ouvir o som de Jericó indo ao chão, de Lázaro adorando depois da ressurreição. Ossos secos ganhando vida outra vez. O altar já está preparado. Venha sobre nós com teu fogo, opera entre nós com cura. Traga transformação, renovo e libertação. Venha sobre nós com teu fogo, opera entre nós com cura. Traga transformação, renovo e libertação. Nada impedirá o teu agir entre nós, nada resistirá. O teu poder sobre nós nada impedirá. O teu agir entre nós nada resistirá. O teu poder sobre nós nada impedirá. O teu agir entre nós nada resistirá. O teu poder sobre nós nada impedirá. O teu agir entre nós nada resistirá. O teu poder, pela fé podemos ver que o nosso Deus já venceu e é por nós. Ao som da sua voz, as muralhas elas cairão. A tua igreja te adora. Pela fé podemos ver que o nosso Deus já venceu e é por nós. Ao som da sua voz, as muralhas cairão. A tua igreja te adora, te exalta. Josué capítulo 6, versículo 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. História muito conhecida, texto muito conhecido por todos nós. Mas antes de iniciar justamente nessa história, eu gostaria de introduzir um pouquinho essa história e falar um pouquinho com vocês a respeito do que Deus ministrou ao meu coração. Se pararmos para meditar na palavra de Deus, lá no livro de Josué, capítulo 1, vamos perceber e entender que o seu servo Moisés tinha acabado de falecer, tinha acabado de morrer. E Josué se tornou um novo líder de todo o povo de Deus. E a partir daquele momento eu acredito que Josué sentiu um peso muito grande sobre suas costas. E eu acredito também que o povo sentiu a morte de Moisés. E a palavra de Deus continua falando, a história de Deus continua falando no capítulo 1. E Deus, conversando com Josué, vai falar para ele que ele tenha ânimo, bom ânimo, e que ele continue firme.
porque da mesma maneira que ele foi com Moisés, ele seria com Josué. A palavra de Deus continua falando e contextualizando em relação à história e à nova liderança a partir de Josué. E aprendemos nesses textos, nos primeiros versículos do livro de Josué, que Josué era um líder que temia a Deus, que fazia a vontade de Deus e que permanecia em obediência no propósito que Deus tinha para ele e para todo o povo de Deus. E a história vai falar que Josué, como líder, sempre colocou Deus na frente de todas as situações. Se era para uma guerra, se era para uma batalha, a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, estava sempre na frente. A palavra de Deus vai falar que para Josué e todo o povo de Deus chegar até Jericó, eles precisavam passar pelo Rio Jordão. E Deus dá uma estratégia muito grande para Josué, de colocar a arca da aliança no meio do Rio Jordão, em uma parte do Rio Jordão. E a história vai falar que quando a arca da aliança, a presença de Deus chega ali na parte do Rio Jordão, o rio se abre. E a palavra de Deus vai falar que o povo de Deus passou o Rio Jordão com os pés secos. E a partir daquele momento, o povo de Israel, o povo de Deus, começa a respeitar Josué como líder cheio da presença de Deus e que tinha autoridade de fazer a vontade dele. A palavra de Deus continua falando que Deus continua dando estratégias a Josué. E quando ele chega ali perto de Jericó, Deus ministra a ele e fala a ele que era necessário durante 6 dias ele dar uma volta nos muros de Jericó. E a palavra de Deus vai falar que durante esses 6 dias o povo de Deus estava dando uma volta ao redor dos muros de Jericó. Mas o que me chama a atenção, que eu queria falar para vocês, é que enquanto eles estavam dando essa volta ali nos muros de Jericó, a arca da aliança estava com eles. Os sacerdotes, os levitas, estavam carregando a arca da aliança. Por quê? Porque era necessário que a presença de Deus estivesse com eles. Era necessário. E durante esses 6 dias, eles repetiram toda essa situação que Deus tinha ministrado ao coração deles. E chegando no 7º dia, Deus dá uma ordem a ele que dessem 7 voltas por volta dos muros de Jericó. Não apenas uma, mas 7. E as 7 voltas que o povo de Israel deu nos muros de Jericó, a arca da aliança se fazia presente. A presença de Deus se fazia presente. E a partir do momento que Josué deu a ordem que o povo gritasse, os muros caíram. A história vai continuar falando que o povo de Deus sai vitorioso da batalha. A história vai falar que apenas sobra da terra de Jericó apenas Raabe e sua família. O povo de Deus tinha vencido a batalha. O povo de Deus tinha conquistado o território. Mas aí Deus ministra ao meu coração. E é o que eu gostaria de falar com vocês. Será que o povo de Deus conquistou essa batalha porque Josué era bom? Porque o povo de Deus era bom? Não. Porque a arca da aliança, porque a presença de Deus estava presente com eles. Estava presente em todos os momentos.
E aí Deus ministra ao meu coração em relação a muitos personagens bíblicos, que a presença de Deus sempre estiveram com eles. Imagina se Noé não estivesse com a presença de Deus ali dentro da arca, com todos aqueles animais, com um dilúvio, com uma chuva muito forte lá fora, com uma tempestade. Mas Noé venceu, porque a presença de Deus estava com ele. Imagina se José não tivesse a presença de Deus, se ele conseguia se tornar governador do Egito, como ele se tornou. Mas a palavra de Deus vai falar que lá no buraco, lá na prisão, sendo mordomo, em todas as situações, a presença de Deus continuava com Josué. E Josué venceu, porque Deus estava com ele. Davi, grandes vitórias, grandes batalhas vencidas por Davi, mas era porque Davi era bom? Não, era porque a presença de Deus estava com Davi. O evangelho de Cristo só chegou até nós, não porque Paulo era bom, mas porque a presença de Deus estava com Paulo. E é assim com nós. O mesmo Deus de Josué é o nosso Deus, e Ele está disposto a te dar a vitória. Ele está disposto para que você vença essa batalha. Independente de qual for a batalha, independente de qual for a dificuldade, a situação que você está passando. Eu não sei se é na sua casa, eu não sei se é no seu ministério, no seu trabalho, na sua faculdade, em decisões, em sentimentos. Eu não sei, mas há um Deus que é todo poderoso, e se você convidar Ele a estar presente com você em todas as situações, você vai sair vencedor de todas essas situações. Tenha esse entendimento, que é necessário, que somos dependentes da presença de Deus, e enquanto a presença de Deus estiver em nossas vidas, vamos conseguir vencer todas as batalhas. Independente da situação, independente do tamanho. Pode parecer para você que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que não tem mais o que acontecer. Todas as portas estão fechadas. Eu venho falar de uma luz lá no fim do túnel, que se chama Jesus Cristo. E Ele está disposto a fazer grandes coisas na sua vida. Chame a presença de Deus para a sua vida. Chame a arca da aliança para a sua vida, que eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Neste momento eu gostaria de te convidar a fazer uma oração. Onde você estiver, curve a sua cabeça no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, neste momento, papai, em nome de Jesus, eu quero apresentar os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu não conheço e eu não sei, Pai, qual é a situação, Senhor, que eles têm enfrentado e que eles têm passado, Pai. Mas eu sei, papai, e conheço um Deus que é todo poderoso. Um Deus, papai, que pode transformar, Senhor, a derrota em vitória, papai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar o coração dos teus filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles venham, Pai, da liberdade, para que a presença do Senhor venha ser real na vida deles, papai. Seja com eles em todas as situações, Pai. No nome de Jesus, amém, amém.